Já vou mandar logo a primeira, doutor, para vocês aí. Médico, atleta e coach. Por que que essa tríade é tão essencial para se alcançar aí a alta performance? Primeiro, questão de longevidade do atleta. Segurança. Claro que quando nós falamos, né, do fisiculturismo, né, se há aquela questão do empirismo, né? E durante muito tempo, né, a medicina ela negligenciou toda essa parte de terapia hormonal. Eu mesmo entrei na faculdade há cerca de 20 anos e já tinha, né, feito uso de esteroides anabolizantes quando era mais novo, né, mais adolescente. E realmente, entrei na medicina, falo para todo mundo, né, que quando eu entrei na medicina eu entrei com o intuito de aprender esse mundo, que eu sempre gostei de esportes. Certo. Mas não aprendi nada. E isso, né, me fez entender primeiro, cara, primeiro tem que ser bom para combater o problema. Então, o que a faculdade de medicina, né, mais tradicional, ela ensina. Então, eu fiz uma pós-graduação em medicina intensiva, primeiro. Durante muitos anos fui médico de UTI, né, vi muito paciente infartado, tive a oportunidade de atender alguns, né, atletas, amadores, profissionais, aqui no estado de São Paulo, onde eu atuava muito mais no intensivismo, né? E, ao mesmo tempo, comecei também a ir atrás desse conhecimento, da questão de hormonoterapia. Fiz uma pós-graduação em nutrologia, né, que me deu uma base muito boa na questão da parte hormonal mesmo, nutricional também, né, que se trabalha um pouquinho, e da questão neuroendócrina, né, que é muito importante, que hoje está em alta, né, igual, né, você estava comentando sobre a retatrutida, a tirzepatida, né? E assim, dentro disso também tive uma outra formação em medicina do canabinoide, que é mais para a questão de entender mesmo, né, essa medicina um pouquinho mais nova aí que está em alta fora do Brasil. E estou fazendo uma pós-graduação em cardiologia esportiva. Então, assim, a questão hoje do médico se aproximar um pouco mais do esporte de alto rendimento, isso eu não falo só do fisiculturismo, eu tenho alguns atletas, né, até atleta da seleção brasileira de judô, atletas de jiu-jitsu. E assim, o grande problema do fisiculturismo é que ficou durante muito tempo à margem, né? Então, assim, quando você deixa algo à margem, você marginaliza alguma coisa, você vai ter alguns problemas, né? Hoje a gente não vê mais aquela questão de muita gente fazendo uso inadvertido de esteroides anabolizantes. Hoje em dia a gente tem a possibilidade, né, o paciente comum, né, não só o atleta, de ir no médico, de saber, né, de procurar informação sobre isso. Porque antes não, eu mesmo já tive a experiência de ir a alguns médicos há 15, 20 anos atrás e o cara simplesmente virava e falava, não, você é louco. Né, mas hoje a gente consegue pelo menos orientar. E dentro hoje do fisiculturismo, o que mais a gente vê é a questão de porque o médico ele tem que atuar ali. Ele tem que orientar. Ele não tem que querer fazer o papel de um coach, né? Esse é um dos primeiros preceitos que eu tenho para mim. Eu não estou aqui para ensinar o coach a fazer preparação, né? Eu estou aqui para poder, primeiro, garantir que o paciente, que o atleta, ele não vai entrar em alguma situação que vai expor realmente a vida dele a um risco, porque a gente tem que levar o atleta, às vezes, ao extremo, né, ali para poder apresentar um físico competitivo, mas também, né, dentro do que a gente consegue analisar, melhorar a performance e garantir longevidade, que eu sempre falo para os meninos, né, principalmente o Emerson, que é muito mais próximo de mim do que outros atletas que eu acompanho, que não é só competir, a gente tem que pensar lá na frente. Então esse é o meu papel hoje, entrando no fisiculturismo, né, de poder orientar e de não julgar e de também não querer falar que eu sei tudo, porque o mal do médico, né, é querer falar que sabe Deus, tudo, né? entendeu? Então eu sempre me coloco na minha posição de garantidor do bem-estar do atleta. Legal. E na sua visão, Emerson, essa tríade, assim, o porquê que ela é tão importante aí? Então, primeiramente, ela acaba dando mais segurança para o trabalho, porque, exemplo, quando não se tem um médico, um treinador que cuida da dieta, o outro treinador que vai fazer sua parte de periodização de treino, fica um trabalho muito avulso, né? Que é um trabalho que eu fiz por muito tempo. Então, exemplo, você consegue... Faz, né? Sim, a maioria faz. Então, você consegue obter resultados, só que a gente percebe que quando se tem essa divisão, né, como você falou, essa tríade, você consegue atingir uma performance ainda maior, né? Exemplo, principalmente em termos de saúde. Exemplo, hoje eu faço toda a preparação de uma forma muito mais tranquila, né? Por conta dessa prevenção que a gente tem. Então, exemplo, sistema digestivo melhor,
Você pode perceber que a gente tem evoluído bastante de um campeonato ao outro, sono melhor. Já são 8 meses em preparação, né? São 8 meses em preparação. Tipo assim, não vou falar por ele, mas acho que tá zerado. Sim. Compete até dezembro, ele compete até dezembro. A gente não tem uma queixa, né? Pra dizer, poxa, não aguento mais, o físico tá cansado, não tá. Pelo contrário, a gente vem evoluindo a cada semana. Né? Inclusive, a gente vai fazer 2 campeonatos e eu tenho certeza que a gente vai conseguir evoluir ainda mais. Justamente por conta desse trabalho, né? Do Sérgio, do Léo, do Saleb em conjunto, né? Visando a minha alta performance. Boa. E, o Emerson, dentro desse período ali que você fez sem algum tipo de acompanhamento, né? Porque geralmente a galera começa sem acompanhamento nenhum, né? Não faz nem acompanhamento com nada e vai metendo marcha. Teve algum momento ali que você pensou assim, pô, isso aqui vai dar ruim. Mas mesmo assim, obstinado, foi lá e fez. Então, quando você tá vivendo aquilo ali, você perde o medo. Né? Você perde o medo. Porque, exemplo, hoje eu percebo que eu não tinha uma boa noite de sono, né? A minha questão digestiva era ruim. Então, exemplo, eu era um cara que eu ficava o dia todo sem comer e não sentia fome. Isso, consequentemente, por conta do uso excessivo de orais, ou então por usar substâncias que servem para a mesma coisa, e não saber o que dá certo e o que dava errado. Muito treino. Muito treino. Todo dia treinando, carne, 2 vezes. Demasiado. Então, exemplo, chegava ali 2, 3 competições, eu estava pedindo arrego. Inclusive, a gente teve experiência em competir campeonatos que o físico parou de responder e ficou horrível. A gente, pelo contrário, fomos regredindo com o passar do ano. Né? Esse ano a gente vem em dieta desde janeiro e nós estamos progredindo. Ano passado, vamos se dizer que a cada preparação a gente regredia um pouco. E isso está completamente envolvendo essa questão da saúde, né? Que entra a parte do Dr. Sérgio, na questão nutricional, que entra a parte do Saleb, até em questão de treinamento. Hoje eu faço um treino muito mais consciente, que até olhar da galera, às vezes que eu acho que vê eu treinando... Fofo. Você fala, o cara treina desse jeito. Qual o segredo das costas, né? O pessoal, não, me passa seu treino de costa, porque eu tenho muito a que aprender. Porque, cara, e não tem segredo. É justamente esse trabalho que nós estamos fazendo que está sendo diferencial para o físico evoluir. Certo. Né? Não só a parte de treino, ou não só a parte de dieta, ou não só a parte da questão hormonal, entende? É o conjunto. Hoje a gente percebe que antigamente a gente fazia um trabalho de amador, mesmo na liga profissional. E hoje a gente, com direcionamento profissional, a gente consegue obter um nível ainda maior do que a gente já estava crescendo. Perfeito. Então, assim, trabalhando ruim, a gente evoluiu, agora então é só... O Emerson fala antigamente, era 1 ano atrás. 1 ano atrás. Porque assim, a gente veio, né, junto de Guarulhos agora, Doutor, só tarde, fala um né? pouquinho mais próximo. A gente veio agora de Guarulhos à tarde, a gente tava comentando, né? Tipo, a essa hora no passado, eu já estava, né, iniciando o trabalho com o Emerson, né? A gente começou a fazer um trabalho, acho que foi em maio, né? Sim. Foi em maio do ano passado. Depois do Muscle Contest Brasília, né? Mas assim, ainda não tínhamos nessa parceria toda que a gente tem. Eu simplesmente pedi os exames, ele tá tudo bem, e, né, não trabalhava alinhado com o coach que ele tinha na época. E eu falei pra ele, cara, essa hora no passado já tava definhando já, né? E hoje, tipo assim, a gente tá pensando aqui, a estratégia que a gente montou pra ele, né? Agora esse ano é totalmente diferente, porque o Lucas entrou, né? Conosco aí foi mais ou menos em dezembro, né, Lucas? Final do ano ali. Final do ano, né? E o Emerson, ele tá respondendo, assim, de uma maneira Dá pra ver que ele tá muito positiva. inteiro, né? Ontem ele comeu 5.000 calorias, ganhou 4 quilos de ontem pra hoje. De ontem pra hoje. Ganhou 4 quilos. Ô Saleb, e por que ainda o atleta tem essa visão de que ele precisa se esmerilhar? Aquele negócio de quanto mais, melhor, né? E hoje a gente tá vendo o relato do Emerson que o negócio dele foi quanto menos, foi melhor, né? Tanto a questão de treino, é o que eu falo muito, até um termo feio, mas é que falta culhão. O coach, ele não tem culhão de... É só segurar isso aqui, o físico tá bom com isso aqui, e não precisa fazer essa loucura. Então, tipo assim, a inexperiência ou a falta de observar e tentar evoluir. Eu acho que todo coach começa um pouco ignorante. Só que você estudar, você ver o que os melhores fazem, você
observar, será que é preciso isso? Será que com essa resposta... Por exemplo, a gente entrou com o Monjaro pro Emerson, depois de Curitiba. Teve uma resposta muito positiva. A dosagem é com o Dr. Sérgio. Mas será que precisa de mais? Eu acho que não. Poxa, tá tudo bem, entendeu? E muita gente tem, não, agora falta 4 semanas, agora tem que dobrar a dose. Agora falta 2 semanas, agora tem que tomar tudo. Que agora... Exatamente. Na verdade, assim, eu me orgulho muito do trabalho com o Emerson, porque assim, ele virou profissional, ele pegou uma vaga pro Olímpia, tipo assim, excelente. Mas se você comparar o físico, comparar a cabeça e comparar o contexto, você vê o nosso trabalho. Você vê o quanto ali de protocolo ali, 1/3, 1/5, se duvidar, de protocolo. O cardio, ele não passou de 1 hora de cardio. Acho que teve alguns dias para Curitiba, porque tinha que bater peso, ele fez 1h20. Depois de Curitiba, ele praticamente fez um cruise, ficou ali um tempo ali, agora que tá voltando ali, e o físico respondendo bem. Então, assim, como você falou primeiramente, trabalho em equipe. O trabalho em equipe é necessário porque são muitas variáveis. Não tem como eu dizer que eu sei de exame, que eu sei de coração. Eu sou ignorante, tipo assim. Se eu olhar algum exame, eu vou saber alguma coisa ou outra. Mas é muito melhor o cara que trabalha com isso o dia todo, entendeu? De treino, é muito melhor o Léo, tem o Pedro também. Então a nossa equipe, hoje, com o Emerson, tem o Dr. Sérgio, tem o Léo, o Pedro, às vezes, puxa alguns treinos presenciais, tem 2 Pedros, né? Um lá de Brasília. Então o cara que puxa o treino presencial, puxa o treino do Léo. Tem o fisioterapeuta, então, tipo assim, são 3 profissionais, são uma porrada de gente que ajuda, entendeu? A minha mulher agora fez o arroz dele, que tá faltando arroz. Então, assim, o bom atleta, ele precisa de muita. É muito trabalho envolvido, sabe? Muita viagem, é muita logística. E, assim, o Sérgio, tipo assim, por que eu escolhi o Sérgio? Muito tempo eu queria ter um médico ali de confiança. Só que eu já tive um médico que não me respondia. Às vezes era de 1 semana para me responder. O Sérgio, se eu mandar mensagem 2 da manhã, ligar pro Sérgio, pra mulher dele, ele não vai me responder. Porra, Sérgio, olha, aconteceu isso, teu atleta precisa disso. Porra, Sérgio, eu acho que o Emerson tá com uma ideia que não tá legal. Eu acho que o treino dele não tá direcionado. Aí o Sérgio, que às vezes tem uma experiência mais que eu, mais vivência que eu, consegue conversar melhor com o Emerson. Então, às vezes não é só a parte média. Aí ele conversa, porra. Aí eu falei pro Sérgio, eu acho que pra gente, esse ano, eu acho que o Emerson competir vários shows e talvez ganhar, ou talvez se posicionar bem no cenário profissional, mas é melhor do que focar só no Olímpico, porque o Olímpico a gente sabe que são 60 caras na mente. Então, tipo assim, e se ele ganhar esses shows, ele vai ser visto no Olímpico. Então a gente debateu a estratégia, às vezes o Léo entra também. Então a equipe não é só cada um na sua função, a equipe é cada um discutir. O Sérgio, ele é tão interessado, tanto que ele tá aqui. Ele poderia não ter vindo, poderia não, vai pro Emerson, por exemplo. Então ele gosta da parada, o Léo gosta da parada, então a diferença não é só um médico, não é só um treinador, todo mundo que tá na minha equipe gosta e se envolve da mesma forma. Legal. Todo dia eu atualizo o Emerson de manhã, normalmente não se fala muito, se tem algum problema ele manda mensagem, eu já falo com o Sérgio, já falo com o Léo, então é realmente uma equipe, não só cada um na sua função, realmente quando porra, Sérgio, fala lá, o Lucas, fala lá tal coisa, então a gente trabalha em conjunto e eu falo para todo mundo, esse ano eu só tô com esse 27 overall por causa da minha equipe, se eu tivesse sozinho eu não conseguiria, o meu trabalho é o mesmo, meu trabalho sempre trabalhei muito, sempre fui nos campeonatos, sempre me dediquei, o Sérgio, de quando ele me conhece ano passado, ele viu que o meu trabalho é o mesmo, que mudou a experiência que a gente vai ganhando e o trabalho de equipe ajuda muito. Perfeito. O atleta, quando ele tem uma equipe, ele leva mais a sério. Assim, ele, porra, às vezes o cara olha pra mim, não, eu vou errar. Só que ele, porra, assim, eu vou errar, o Léo vai ver, o Sérgio vai ver. É muita gente pra cobrar. Tipo assim, não é nem cobrar naquele mau sentido. É tipo assim, pô, se eu errar, eu vou ter que pedir 10, 12 desculpas. É verdade. Entendeu?